Boa tarde, turma. Vamos dar início às nossas aulas, tá? Vamos começar o nosso conteúdo finalmente, após todo esse período. Vamos então iniciar aqui no capítulo 1. Só que antes de iniciar, eu vou dar um aviso a vocês. As próximas aulas, elas já foram gravadas no ano passado, tá? Então vocês vão ver que tá um pouco diferente dessa aula que eu vou gravar hoje. Quando chegar um determinado período, aí eu vou começar a gravar as outras aulas igual a essas, tá bom? É porque as próximas aulas já estão gravadas, já foram gravadas anteriormente. Por isso vocês vão notar um pouco de diferença, beleza? Então, pessoal, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Vamos dar início então à nossa aula, tá? No capítulo 1 aí, na página 6, História e Tempo. Vamos entender então o que é história. Tudo aquilo que vocês viram no quinto ano, tá? Vamos ver que é um pouco diferente, mais complexo, um pouco mais difícil. Nem tanto, mas vamos ver, tá? Vamos ver o que é história e o que é tempo. Ok, pessoal? Vamos lá, pulando para a página 7, nós vemos o seguinte: observando as imagens dessa página, é possível perceber que o mundo em que vivemos hoje é muito diferente daqueles que viveram nossos bisavós. De lá para cá, muita coisa mudou. Por quê? Vamos entender o seguinte: vejam essa imagem aqui no livro de vocês, que dá um retrato de 1885. Vejam que 1910 já é muito diferente. E olhe a diferença agora do retrato atual de uma menina. Ou seja, podemos perceber a vestimenta, podemos perceber o modo de tirar fotos, podemos perceber a cor da foto, que aqui é preta e branca, bem mais escura, aqui é preta e branca e aqui é colorida, tá? Então vocês podem perceber essa mudança, os estilos de fotos, tá, pessoal? E as mudanças, porém, não ocorreram apenas no modo de se vestir. Ocorreram mudanças também no modo de brincar, jogar, estudar e conversar à distância. Vocês podem perceber aqui, ó, antigamente como era o aparelho telefone, tá? Como era o telefone, era um negócio aqui outro nos ouvidos, tá? Distante. Aí foi mudando para o telefone discável, aquele telefone fixo, tá? E por fim, o que vocês estão vendo aí na mão de vocês nesse momento, que é um celular, um tablet ou um notebook. Para você ver também que muita coisa mudou de acordo com o tempo, todas essas mudanças. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte, que o tempo, ele se transforma, ele muda, ele vai melhorando, vai evoluindo, tá bom? Pulando para a página 8, nós vamos ver o tópico o que a história estuda. Vamos lá. Bem, se você está se perguntando onde queremos chegar apresentando todas essas mudanças, afinal, o que a história estuda? A história estuda justamente o processo de mudanças ocorridas nas sociedades. Inclui-se aí as mudanças no campo da comunicação, da moda, da alimentação, da construção de moradias, do lazer, entre outras mudanças, muitas outras. Mas a história não estuda apenas as mudanças, estuda também as permanências, ou seja, aquilo que mesmo com o passar dos anos não mudou ou mudou pouco. Exemplos são as construções presentes em algumas cidades brasileiras, como Ouro Preto, São Luís, Olinda, Goiás, Salvador, entre outras. Repare que são muito antigas, foram construídas há muito tempo e preservam-se até os dias de hoje. Ok, pessoal? Como vocês podem ver aqui, ó, construções antigas que se preservam até o dia de hoje. Na página 9 nós vemos as permanências também podem ser percebidas nas brincadeiras antigas que continuaram sendo praticadas ainda hoje, como elas pula-corda, brincar de peteca, de boneca, de carrinho, de esconde-esconde, de amarelinha, são exemplos de permanências, ou seja, claro, hoje é muito difícil as pessoas brincarem disso por causa da tecnologia, dos celulares e tudo mais, mas tem pessoas ainda que ainda brincam desses modos, como vocês podem ver nessa imagem aqui antigamente e a imagem de hoje, tá? Concluindo, a história estuda as mudanças e também as permanências. Isso a história estuda, tá? A história estuda isso. O que a história estuda? Se tiver uma pergunta, o que a história estuda? Vocês vão dizer, a história estuda as mudanças e também as permanências. Procura perceber o modo como as pessoas vivem no tempo antigo e como vivem hoje, bem como a relação entre aqueles tempos e os tempos atuais. Ou seja, a história estuda o tempo passado e também o tempo presente.
Por isso pode-se dizer, a história é um estudo dos seres humanos no tempo, tanto no tempo passado quanto no tempo presente. Tá? A história estuda tudo isso. Por isso que nós vamos ver sempre na história, nós vamos ver o passado e eu vou sempre dizer a vocês e tal, vocês vão perceber que muita coisa do passado ainda existe no futuro ou que tem um gancho no futuro e assim vai. Pulando para a página 11, nós vamos ver o tópico tempo. Para escrever a história, os seres humanos tiveram que resolver um problema de situar os acontecimentos no tempo. Por isso, ao longo do tempo, criaram diferentes calendários. Então, o que é que mede o tempo? É o calendário. Tá? O calendário é a medição do tempo. Isto é, diferentes modos de contar e dividir o tempo. Para dar início à contagem do tempo, cada povo escolheu uma data que lhe é importante, como por exemplo os judeus. Por exemplo, começaram a contar o tempo a partir da criação do mundo, que para eles deu no ano de 3760 antes do nascimento de Cristo. Tá? Já os muçulmanos contam o tempo a partir da ida do fundador de sua religião, Maomé, na cidade de Meca, para Medina, atual Arábia Saudita. Esse fato ocorreu ano 622 depois de Cristo. Já os cristãos, que são os católicos, e os evangélicos e tudo mais, que é o calendário que a gente usa no Brasil, que é o calendário cristão. O calendário que a gente usa no Brasil é o calendário cristão, tá? Os cristãos, por sua vez, escolheram o nascimento de Cristo para dar início à contagem do tempo. Por isso, o ano 2000 para os cristãos corresponde ao ano de 1441 para os muçulmanos e de 578 para os judeus, tá? Para você ter noção como isso é diferente. Ou seja, para nós cristãos, no caso hoje é 2021. Para os muçulmanos ainda é 1442. E para os judeus é 5781. Você vê toda essa diferença. Tá? Pulando então para a página 12, nós vamos ver o tópico, o calendário cristão. O calendário cristão é o mais usado no Brasil. Contamos o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo. Para nós, portanto, há fatos ocorridos antes e depois de Cristo nascer. No caso dos acontecimentos anteriores a Cristo, ao lado da data colocamos o acréscimo de AC, quer dizer o quê? Antes de Cristo. Um exemplo, os seres humanos aprenderam a produzir o fogo por volta de 1000 anos antes de Cristo. Ou seja, aqui, ó, antes de Cristo do nascimento de Jesus Cristo, 1000 anos antes. Já a península foi descoberta em 1928. Isto quer dizer que quando se realizou essa importante descoberta, tinha-se passado 1928 depois do nascimento de Cristo. Por isso, muitas datas têm AC. Mas professor, por que não tem DC, que é depois de Cristo? Não, porque já sabe que é depois de Cristo. Não precisa. Mas o AC precisa colocar, que é tantos mil anos AC, ou seja, antes de Cristo, para nós ter noção que foi antes do acontecimento de Cristo. Ao escrever a data dos fatos ocorridos depois de Cristo, não é necessário colocar a abreviatura DC, como eu expliquei, coloca apenas o ano. O nosso calendário é dividido em tempo, divide o tempo em dia, mês e ano. Década, presta atenção aqui, ó. Dia, mês, ano, década, quer dizer 10 anos, século, 100 anos, milênio, 1000 anos. Tá? Assim, diz que estamos em 2020, que significa que já passaram 2 milhões e 20 anos depois do nascimento de Cristo. O século é uma unidade do tempo muito utilizada pelos historiadores, geralmente escrita em algoritmo romano, como século I, século III, século XX e assim por diante. As duas regras praticadas para saber o século pertencem a determinados anos. Outro exemplo. Observe a linha do tempo com acontecimentos importantes da vida de uma pessoa chamada Cauã. Ele nasceu em 2010, aí passou um ano, ele ingressou aqui, ó, passou 6 anos, em 2021 foi para o 6º ano, tá? Vamos vendo continuar na outra página, aqui embaixo, ó. Em 2028 ele tem 21 anos, em 2040 ele tem 30 anos, em 2080 ele tem 70 anos. Tudo isso é a linha do tempo desse Cauã. Continua, tá? Então aqui nós podemos ver
uma linha do tempo para nós entendermos melhor esse antes de Cristo e depois de Cristo. Tá? Nós vemos aqui, ó, a invenção da escrita, como as pessoas começaram a escrever, foi quando? 3.500 antes de Cristo. Já a fundação de Roma, que a gente vai conhecer lá na frente, foi quando? Foi em 753 antes de Cristo. Aí Cristo nasceu, tá? E aí então começa os anos depois de Cristo. Queda do Império Romano em 476, invenção do relógio de bolso em 1500 a conquista do Brasil, e assim vai. Ou seja, é uma linha do tempo, é um processo, tá? Aí antes de Cristo, Cristo nasceu, depois de Cristo. Ok, pessoal? Mais ou menos dessa maneira quero explicar a vocês. Na página seguinte, na página 14, vemos o tópico o tempo histórico. Como se vê, o tempo cronológico criado pelos homens é o resultado de uma convenção, isto é, de acordo entre eles. Mas os historiadores não se interessam apenas em situar os acontecimentos no tempo. Interessam-se também pelas mudanças e permanências que ocorreram nas sociedades humanas ao longo do tempo. Esse tempo relacionado às mudanças e permanências na trajetória dos seres humanos na Terra é chamado de tempo histórico, ou seja, tempo histórico é o estudo do tempo lá nos seus acontecimentos, as mudanças e as permanências. Lembra disso? Mas atenção, as mudanças não ocorrem do mesmo jeito e nem do mesmo ritmo em todo lugar. É que cada povo tem um tempo e um ritmo que lhes são próprios. Os brasileiros que habitam cidades com muitos prédios, avenidas largas e luminosas por toda parte, vivem em um jeito, num ritmo muito parecido. É isso. Eles vivem no mesmo tempo histórico. Por exemplo, mas nem todos os habitantes do Brasil vivem do mesmo jeito e nem do mesmo ritmo. Por exemplo, os Caiabi, indígenas do Rio do Peixe, no Mato Grosso, por exemplo, vivem em um tempo histórico diferente dos habitantes das cidades brasileiras. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Quis dizer que as pessoas vivem de diferentes modos, cada um no seu tempo, que nem todo mundo é igual. Ele explicou aqui os tempos, as pessoas que vivem na cidade grande, cheia de carros, luzes, avenidas, prédios e tudo mais, vivem de um ritmo, vivem de um jeito, o tempo passa de um jeito para eles. Já os índios que vivem isolados, que vivem na floresta e tudo mais, já vivem de outra forma. Estão no mesmo tempo, mas vivendo em tempos separados, digamos assim. Cada um seguindo seu ritmo, lento ou acelerado. Entendeu, pessoal? É mais ou menos isso. Ele quer diferenciar. Todo mundo pode viver no mesmo espaço, mas em tempos diferentes. Não, o tempo é igual, 2020. Mas o tempo é diferente de ritmo. Eles podem estar mais atrasados, as pessoas aqui podem estar mais adiantadas, mais apressadas e tudo mais. Essa é a diferença. Ok? E para finalizar o nosso conteúdo, nós vamos entender um outro processo, que é a periodização, que é na página 18. Vemos o tópico, uma periodização. O que é periodização? É pegar um pedaço de tempo e periodizar, dar um nome a ele, que é o que a gente vai ver aqui, ó. Para facilitar os estudos da história, os historiadores do século XIX dividiram em longa trajetória humana sobre a Terra em 5 grandes períodos. E quais são esses períodos? A pré-história, tá? A Idade Antiga, a Idade Média, qual o outro aqui? A Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Como vocês podem ver aqui, são muitos tempos diferentes um do outro, são períodos, tá? São pedaços de tempo, tá? De um ano até um certo ano é pré-história, desse ano até outro ano é Idade Antiga, daquele ano para outra Idade Média, e assim vai, até os dias de hoje, que nós conhecemos como Idade Contemporânea, tá? Como vocês podem ver aqui, os mapas, os locais, tá? As datas, na verdade. Beleza? É isso a divisão desses 4 períodos. Tá? Valoriza, é mais fácil de dividir. Por exemplo, vamos falar sobre, aqui no 6º ano nós vamos estudar, primeiramente, bem mais fácil para estudar. Nós vamos estudar a pré-história, que começando aqui, no 6º ano, e a Idade Antiga. Quando for no 7º, nós vamos estudar a Idade Média
No oitavo, nós vamos estudar a Idade Moderna. E no nono, vamos estudar o fim da Idade Moderna e a Idade Contemporânea, de 1789 até os dias atuais. Ou seja, é mais fácil estudar para nós historiadores e para vocês alunos. Tá? É dividido assim. Beleza, pessoal? Quase não para, né? Foi rápido, mas é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, tenham acompanhado comigo. Qualquer coisa, vocês botam no modo lento, eu falei rápido demais, vocês botam no modo lento aí no YouTube. Assiste novamente, tá? Com calma, acompanhando o livro de vocês, que eu vou falando nas páginas, vocês vão acompanhando e tudo mais, tá? Espero que tenham entendido e qualquer dúvida vocês podem falar comigo no WhatsApp, tranquilo? E lembrando que a próxima aula já vai ser diferente. Por quê, pessoal? Porque ela foi gravada no ano passado, tá? Para outra turma, já foi gravada essa aula. Aí vocês vão sentir um pouco dessa diferença, mas é do mesmo jeito, a explicação sou eu também explicando e tudo mais. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula. Valeu!